Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Na aula de hoje, vamos encerrar no módulo 18, Esperanças e Consolações, e estudaremos o roteiro 2, Penas e Gozos Futuros. Um primeiro aspecto que precisamos destacar, e que vem traduzido na apostila do ESG, é que a crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. Precisamos compreender, e a doutrina espírita nos esclarece isso, que não é o sepulcro, não é a morte o fim. Existe um laço que une todos os homens. Esse laço se chama Deus. E a passagem do mundo material para o mundo espiritual, essa transição, ela nada mais é do que uma etapa de uma jornada. Por isso que tudo aquilo que semeamos de bem e de mal, inevitavelmente vai repercutir durante nossa existência, porque ela não se encerra com a morte. A existência é a existência do espírito, que é imortal. Então, por isso é que é preciso compreender que nossa jornada ela é permeada de erros e de acertos. E nessa caminhada nós teremos, inevitavelmente, os erros cometidos e a necessidade de reajuste deles. Justamente porque a morte não é um encerramento da vida do espírito. E o material continua nos apresentando a seguinte conclusão. O espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem à dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares, que o detêm algumas vezes, mas que o não transformam. O espiritismo, então, vem trazer esse esclarecimento para todos nós de que nossa jornada é uma jornada imortal e que, portanto, os erros e acertos cometidos nessa existência vão repercutir em toda a trajetória do espírito, porque o espírito vai tanto amealhar os benefícios pelas suas vitórias, e aí vitórias no sentido de evolução espiritual, como também vai ter que suportar os erros cometidos para reajuste da jornada desse espírito. Por isso que Kardec nos coloca que o espiritismo, ao descortinar a nossa imortalidade, nos permite então compreender que tudo aquilo que fazemos vai ter repercussão no futuro. E por isso que Kardec coloca que o só fato do espiritismo explicar a imortalidade da alma já é o suficiente para impulsionar o aperfeiçoamento do homem, muito mais do que as leis terrenas, porque o espiritismo não vem colocar arreios, não vem limitar, mas vem chamar a todos à responsabilidade. E por isso que ele é transformador. Com o espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país, cuja pormenorizada descrição leia. E Kardec, então, mais uma vez aqui, nos apresenta que o Espiritismo vem esclarecer a existência da vida futura. E por isso, a vida futura ela é uma certeza trazida pelos próprios espíritos que estavam aqui no corpo carnal e agora estão lá no plano espiritual. Eles nos apresentam exatamente a imortalidade da alma. E como assinala Kardec, o fazem com tantos detalhes, com tanta riqueza, que nos assegura e nos dá
o esclarecimento necessário para que possamos nos aprimorar e nos melhorar. Todos nós trazemos, desde o nascimento, o sentimento instintivo da vida futura, porque antes de encarnar o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva a vaga lembrança do que sabe ou do que viu no estado espiritual. Kardec aqui nos apresenta a questão do instinto que as crianças principalmente assinalam em relação à existência da vida espiritual, porque como acabam de reencarnar, trazem as reminiscências do mundo espiritual. Por isso que muitas vezes nós vemos crianças relatando situações de momentos passados ou até situações do plano espiritual, porque elas estão ali muito ligadas ainda ao plano espiritual. O intercâmbio mediúnico representa outra forma de comprovação da sorte das pessoas após a morte do corpo físico. Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo aos dos outros planetas. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida. Os fenômenos mediúnicos possibilitaram ao homem ter a certeza da vida futura, ter a certeza da existência e da vida no plano espiritual, e que a morte não é o fim. Então, através do aspecto científico da doutrina espírita, o homem hoje tem a possibilidade não só de dialogar, de receber orientações e esclarecimentos da espiritualidade, mas também tem a certeza e a convicção de que a existência no mundo material ela é transitória e que a verdadeira vida é a vida do plano espiritual. E por isso a morte perde aquele sinal de fim, de impossibilidade de seguimento, porque ela nada mais é do que o encerramento de uma etapa, uma porta para outra etapa, que é a etapa da vida espiritual. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno que não podem ser minorados nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Somos ainda levados a compreender, através das informações, das orientações que recebemos, principalmente em outros dogmas religiosos, que todos nós estamos sempre com uma ameaça permanente de Deus. Se errarmos, se fizermos o mal, nada mais poderemos fazer, porque inevitavelmente iremos desembarcar no inferno. Agora veja, inclusive na obra O Céu e o Inferno, Kardec comenta isso. Esse pensamento, então, leva à seguinte conclusão: se eu errar, eu vou para o inferno. Então, se eu já errei, posso continuar errando livremente, porque nada mais interessa. Esse comportamento, ao invés de afastar o mal, pelo contrário, reforça o mal, já que aquele indivíduo que errar, e todos nós somos passíveis de errar, mas aquele indivíduo que errar e que não se sentir mais compelido com a ameaça da existência do inferno, vai prosseguir nos erros. Por outro lado, quando o Espiritismo coloca em nossas mãos a responsabilidade pelos nossos atos e nos apresenta um Deus amoroso, nós temos então a compreensão de que esse Deus amoroso a todo momento está pronto para nos perdoar. O que também não quer dizer que vamos incessantemente errar, porque da mesma forma que Deus nos concede o perdão e o amor incondicional, também nos compele para que corrijamos os nossos erros. Então, como Pai amoroso que é, Deus observa nossos erros e nos ajuda a corrigi-los. Então, essa compreensão faz com que
nós tenhamos então a percepção de que fazer o bem é a forma de elevação espiritual. E o mal que praticamos, inevitavelmente, em algum momento da nossa jornada espiritual, deveremos reparar, não como uma punição, mas como um reajuste, como uma possibilidade de correção no caminho do progresso espiritual. As penas e recompensas estão necessariamente relacionadas ao uso do livre-arbítrio, uma vez que a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura, como eu acabei de falar. Quando falamos em gozos e recompensas futuras, e em penas e gozos futuros, estamos então inevitavelmente ligados à lei de liberdade. E a lei de liberdade tem consigo o livre-arbítrio. Por isso, as penas e gozos futuros estão diretamente relacionados com as nossas atitudes de hoje. O que fazemos hoje vai repercutir no nosso futuro, seja para o bem, seja para o mal. O bem que fazemos será credencial para a nossa evolução espiritual. O mal que fazemos será necessariamente desafio para nós superarmos, porque deveremos reajustar e corrigir esse mal. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Ou por outra, que é punido no que pecou, que estas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que por conseguinte o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Aqui, mais uma vez, Kardec nos apresenta o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá. Por isso que o espiritismo é consolador, porque nos mostra que nós temos a liberdade de agir, mas como o semeador que lança a sua semente ao solo, inevitavelmente colheremos o que plantarmos, colocando em nossas mãos a responsabilidade pelas penas e pelos gozos futuros, nos orientando de que cabe a cada um trilhar a sua jornada e também compreender que as vicissitudes da vida e os benefícios da vida estão relacionados aos seus erros e acertos passados. Não como uma punição, mais uma vez, deixando isso claro, e sim como uma oportunidade de melhoramento, como a responsabilidade daquele que age e precisa depois corrigir os efeitos de suas ações. Por isso que Kardec diz que da ação de cada um depende o seu aperfeiçoamento, em virtude do livre-arbítrio. A natureza das penas e dos gozos futuros guarda relação com o grau de evolução do espírito e com as ações por ele desenvolvidas. Assim, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Nos explica então aqui Kardec, primeiramente a questão do livre-arbítrio. O espírito faz suas escolhas, tem suas ações, e essas ações vão repercutir na vida futura desse espírito. Então a felicidade do espírito está exatamente em atingir essa elevação. E os espíritos bons, eles encontram a felicidade exatamente em não terem mais as sombras. Por isso que Kardec fala, não sentirem ódio, não sentirem ciúme, nem inveja, nem ambição. Por quê? Porque as sombras não mais habitam esses espíritos. E aí então,
Os espíritos bons encontram felicidade no bem que fazem. Conclui, então, Kardec, que a felicidade, portanto, a felicidade futura está relacionada à elevação do espírito. Por outro lado, o sofrimento dos espíritos inferiores são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Veja então que, assim como os gozos terrestres estão relacionados à elevação do espírito, e os gozos, ou seja, aquilo de bom que o espírito vai vivenciar, está ligado ao seu grau de desprendimento. Veja que não há nenhuma relação com questões materiais. Por outro lado, as penas futuras estão relacionadas à inferioridade do espírito e ao apego do espírito às questões materiais. Daí, esses espíritos que experimentam inveja, ódio, rancor, ciúme, raiva, todos eles vão acabar sofrendo por aquilo que eles mesmos causam. O apego à matéria, o apego às questões materiais, o apego a ter aquilo que não lhe é possível ter, o apego a desejar o poder que não lhe é possível ter, o apego à vaidade, tudo isso vai causar nesse espírito toda sorte de sofrimentos. Por isso que as penas futuras estão diretamente relacionadas à inferioridade do espírito e também relacionados à forma como esse espírito encara a sua jornada terrena. Era esse o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima aula.